no último dia 24 de abril. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu preparei uma apresentação de cerca de 30, 35 minutos para falar sobre atualização no tema da hipertensão arterial. E é muito interessante que essa nossa oportunidade de falar sobre hipertensão arterial aconteça hoje, porque no dia 26 de abril, ontem, foi o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. Nós temos um dia, uma lei já publicada há vários anos, um dia dedicado a falar sobre a importância dessa doença e sobre como diagnosticar, tratar e controlar essa doença, que é a principal causadora de morte em todo o mundo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e vou só pedir ao Maurício diga se a gente possa falar. Tá, obrigado, Maurício. Apareceu um aviso, né, por causa do Apple. Como eu disse, separei uma... Posso seguir, Maurício? Pode sim. É só clica nesse permitir aí pra gente, professor. Aí, agora ele desapareceu, pode seguir à vontade. Tá bom. Então, eu separei a nossa agenda nesses próximos 30 minutos dessa forma. Falar um pouquinho e bem rápido sobre epidemiologia, só para a gente colocar no contexto a importância dessa doença. Um grande problema que a gente enfrenta, que é a baixa adesão, principalmente em relação ao tratamento. Diagnóstico, estratificação de risco, estratégias de tratamento e metas. E deixando bem claro, já falei isso no início, que sempre com uma fala voltada para o que mudou nos últimos anos em relação a todos esses temas e especialmente o que provavelmente mudará já nos próximos meses, porque até o mês de junho nós teremos publicada a nova diretriz brasileira de hipertensão arterial. Eu tive a honra de ser o coordenador da última diretriz de hipertensão arterial publicada em 2021, diretriz que é o documento mais acessado, mais lido na página da Sociedade Brasileira de Cardiologia. São mais de 400 mil downloads desse documento, o que mostra ser esse um tema importante para toda a classe, a comunidade médica. Bom, em relação à epidemiologia, poucos comentários, como eu já disse, só para contextualizar. Nós estamos falando de uma doença que acomete 1 bilhão e 200 milhões de indivíduos em todo o mundo. Essa é uma publicação da Organização Mundial de Saúde que mostra que nos últimos 30 anos dobrou o número de hipertensos no mundo, certamente pelo envelhecimento populacional, mas também porque nós seguimos diagnosticando, tratando e controlando muito mal as pessoas portadoras de hipertensão arterial. Se vocês observarem, em relação a esse gráfico, as taxas de indivíduos sem diagnóstico, indivíduos diagnosticados, mas sem tratamento, que são esses preenchimentos em vermelho e em laranja, eles aumentaram ao longo dos últimos anos, e principalmente nos países subdesenvolvidos e nos países em desenvolvimento. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, nós estamos falando de uma doença altamente prevalente, ela comete 1 em cada 3 adultos no mundo, e não é diferente na nossa população. Estima-se que no Brasil a prevalência da hipertensão arterial seja da ordem de 35% a 40%, e nós controlamos, essa é uma realidade da América Latina e nacional, cerca de 25% a 35% dos indivíduos que têm hipertensão arterial. Ou seja, nós seguimos controlando muito mal. Para contextualizar um pouco, essa é uma publicação do nosso grupo, e agora falando da realidade nacional, vejam que quando nós falamos de diagnóstico, tratamento e controle, é sempre interessante discutirmos ou pensarmos em que cenário nós estamos falando, porque as taxas de controle na medicina suplementar no nosso país, elas são bem maiores do que as taxas de controle no Sistema Único de Saúde. Tá? Existem várias razões para isso, nós podemos conversar ao final, se vocês quiserem,
mas o que chama a atenção é que no Sistema Único de Saúde, em média, os pacientes utilizam 2,9 antipertensivos, quase 3 classes de antipertensivos por paciente no Sistema Único de Saúde, enquanto na medicina suplementar, 1,4, ou seja, utiliza-se metade dos medicamentos da medicina suplementar e controla-se 50% a mais, como nós podemos ver nesses gráficos de pacientes controlados num cenário e no outro. Bom, além disso, e saindo um pouco da questão da epidemiologia, eu quero também tratar um pouco do tema de adesão ao tratamento, como eu disse, que segue muito baixa. Aliás, esse é um problema de todas as doenças crônico-degenerativas. E existe, inclusive, um termo que é muito comum na nossa atividade médica, que se chama inércia clínica. E inércia clínica se refere ao fato de nós termos a evidência de que algo deve ser utilizado e não fazemos bom uso dessa informação. E no caso da hipertensão arterial, isso é muito frequente. Então, é evidente que nós temos que medir a pressão arterial dos nossos pacientes se nós quisermos fazer o diagnóstico. Mede-se a pressão arterial em apenas 30%, 40% das consultas médicas. É evidente que no paciente hipertenso, eu tenho que tratar com mudança de estilo de vida e muitas vezes, ou quase todas elas, com medicamentos. E ainda assim, demoramos muitos e muitos anos para iniciar o tratamento do paciente com hipertensão arterial. É evidente que eu preciso ter a informação da medida da pressão arterial no consultório, mas também fora dele. Existem hoje métodos, a MAPA e a MRPA, que devem, vejam o que eu estou falando, devem ser utilizados sempre que possível, porque nós precisamos ter a informação do comportamento da pressão no consultório, mas no dia a dia do paciente, inclusive para entender os diferentes fenótipos de comportamento da pressão arterial. Se eu estou diante de um paciente que tem avental branco, ou se eu estou diante de um paciente com hipertensão mascarada, porque o acompanhamento e o tratamento desses pacientes é diferente. E ainda assim seguimos realizando pouquíssimas vezes as medidas domiciliares da pressão do nosso paciente. E finalmente, essa última coluna aqui dessa figura, que trata desse assunto de inércia clínica no contexto da hipertensão arterial, chamando a atenção que é importante sim reduzir a pressão arterial, quanto mais baixo, melhor, obviamente buscando as metas recomendadas nas diretrizes, nós vamos falar sobre isso, mas quanto mais cedo o diagnóstico for realizado, também melhor. Essa demora no diagnóstico e no tratamento implica em aumento significativo na morbimortalidade cardiovascular nos anos subsequentes. Em média, quando o paciente desenvolve hipertensão arterial, 15 a 20 anos depois, se não for adequadamente diagnosticado e tratado, ele terá algum desfecho cardiovascular. Acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, doença renal crônica, insuficiência cardíaca, quadros relacionados a declínio cognitivo. Vocês sabem que uma das principais causas, talvez a principal causa de demência hoje no mundo, seja justamente a doença hipertensiva. Então, essa é a figura que está na nossa diretriz, considerando que, especialmente nos cenários onde eu tenha dúvidas em relação ao diagnóstico, então, especialmente no cenário de pré-hipertensão ou de hipertensão estágio 1, onde a chance de que a medida no consultório não seja exatamente o comportamento da pressão arterial no dia a dia do paciente, especialmente nesses cenários, como vocês podem ver aqui, a MAPA ou a MRPA deve ser realizada. Eu vou até um pouquinho mais adiante, né? Eu estou usando a diretriz brasileira de hipertensão, que eu já me referi a ela, publicada em 2021, como parâmetro, mas vejam que agora, em agosto de 2024, desculpa, foi publicada a diretriz europeia de hipertensão arterial, e já trazendo alguns avanços em relação ao que nós publicamos há 4 anos, em 2021. Vejam que, pela diretriz europeia, a classificação da hipertensão arterial, que antes era baseada apenas na medida de consultório, então a definição de pressão excelente, normal, ou de pré-hipertensão, ou dos estágios 1, 2 e 3 de hipertensão arterial, até então eram baseados na medida de consultório.
e já desde 2024, nessa diretriz europeia, e nós publicamos também, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2024, uma diretriz de medidas de pressão arterial, eu recomendo a leitura a todos, e que já também traz essa recomendação, que nós tenhamos as diferentes definições de comportamento da pressão arterial baseado na medida de consultório, mas também na MAPA ou na MRPA, que são essas siglas aqui. HBPM é Home Blood Pressure Measurement, que é a sigla para MRPA, e ABPM, que é ABPM, que é Ambulatory Blood Pressure Measurement, que é a sigla para MAPA. Então, novamente, reforçando e recomendando a todos os colegas que nos assistem que entendam melhor o papel desses métodos complementares da MAPA e da MRPA para que possam fazer bom uso deles quando indicados no acompanhamento do paciente hipertenso. Um outro tópico se refere à estratificação de risco, porque medir a pressão arterial do paciente hipertenso é um aspecto fundamental para o diagnóstico, para estabelecimento de estratégias de tratamento, definição de metas, mas também é muito importante estratificar o risco do paciente hipertenso. Então, eu tenho que ter a medida da pressão arterial, porque ela é importante na estratificação do risco, mas eu tenho que entender que, além disso, há que se ter um bom conhecimento, uma boa história médica, para identificar se esse paciente hipertenso tem algum fator de risco cardiovascular que, associado ao aumento da pressão arterial, aumenta o risco de desfechos cardiovasculares, que eu já comentei. A quantidade desses fatores de risco presentes no paciente hipertenso, porque essa quantidade de fator de risco, aliada ao comportamento da pressão arterial, nos permite dizer se esse paciente tem um risco baixo, moderado ou alto de um evento cardiovascular maior nos anos subsequentes, ou ainda se esse paciente já teve uma doença cardiovascular prévia, ou se ele tem doença renal crônica no estágio 3 ou mais, ou se ele é diabético, ou se ele tem lesão em órgão-alvo. Porque para todos esses cenários, independente do valor da pressão arterial, esse indivíduo já é um indivíduo de alto risco. Então, só para repetir e reforçar, presença de lesão em órgão-alvo, por exemplo, hipertrofia ventricular esquerda, hipertrofia, aumento de espessura de camada média arterial, retinopatia hipertensiva, doença renal crônica, identificada por uma redução da taxa de filtração glomerular para valores abaixo de 60, presença de diabetes ou doença cardiovascular já prévia, infarto prévio, acidente vascular cerebral prévio e assim por diante, esse indivíduo já é de alto risco cardiovascular. Mas é muito mais complexo do que isso. E eu tenho dito muito nas minhas participações em congressos que talvez uma das razões para que nós ainda hoje continuemos diagnosticando muito pouco, tratando mal, controlando muito mal a hipertensão arterial, seja o fato de, pelo menos essa é a minha percepção, de haver uma simplificação de uma doença altamente complexa. Altamente complexa. Veja que quando eu falo de elevação da pressão arterial e falo de lesões em órgãos-alvo, muito mais do que hipertrofia ventricular esquerda ou aumento de espessura de camada média, existem lesões em órgãos-alvo que acontecem e que, se não forem buscadas com métodos adequados, não serão identificadas. Por exemplo, além da retinopatia, eu tenho remodelamento microvascular em nível retiniano, que pode ser identificado. Além da hipertrofia ventricular esquerda, eu tenho disfunção diastólica, que também pode ser identificada através do ecocardiograma. É muito importante, além da taxa de filtração glomerular, avaliar a excreção urinária de albumina. Então, nós temos que pedir a avaliação de excreção de albumina urinária, a microalbuminúria, dos nossos pacientes, não somente nos hipertensos diabéticos, mas no hipertenso, porque a microalbuminúria, quando ela está alterada no paciente hipertenso, traduz lesão em órgão-alvo. Além disso, na microcirculação, eu tenho como avaliar o aumento na rigidez arterial através de métodos que hoje são utilizados, que avaliam a dinâmica vascular no paciente hipertenso, que é um método chamado medida central da pressão arterial. Eu tenho como avaliar
essa rigidez arterial por outros métodos, inclusive a função do endotélio, se o endotélio do indivíduo hipertenso está saudável ou não, e mais recentemente, dedica-se uma atenção muito importante à análise de saúde cerebral no paciente hipertenso. Como vocês sabem, a principal causa de acidente vascular cerebral é a doença hipertensiva e, como eu já disse, uma das principais, ou talvez a principal causa de quadros demenciais ou declínios cognitivos, mesmo que leves, é também a doença hipertensiva. E já existem métodos que avaliam, além dos métodos de imagem, que avaliam o dano cerebral no paciente hipertenso. Então, há que se ter esse olhar mais detalhado na avaliação do paciente hipertenso, sempre que possível, passando, obviamente, pelas análises clássicas que nós fazemos, que eu já comentei anteriormente. Mais ainda, e aqui indo ao encontro da especialidade do professor Valdemar, né, da ginecologia, da obstetrícia, ou na atenção em relação à saúde cardiovascular da mulher. Vejam que existem características na vida da mulher em relação à doença cardiovascular que aumentam o risco de complicações na presença da doença hipertensiva. Por exemplo, se eu tenho história de diabetes gestacional ou de hipertensão gestacional, essa paciente deve ser vista com muito mais atenção, porque as complicações relacionadas à hipertensão arterial são mais frequentes. Da mesma forma, se eu tenho história de pré-eclâmpsia ou se eu tenho história de uma gestação que não foi levada a termo, houve que ser interrompida precocemente. Baixo peso ao nascer, ou mesmo em relação ao alto peso ao nascer da criança, e os abortos frequentes. Então, algo que parecia não ter uma relação muito importante com a hipertensão arterial se torna cada vez mais importante, entendendo que esses também são fatores de risco que modificam a história da doença hipertensiva em relação à mulher. Então, terminando esse comentário, só para, não vou entrar no detalhe desse slide, mas para dizer da complexidade que é avaliar a hipertensão arterial, muito mais do que medir a pressão no consultório, muito mais do que estratificar o risco cardiovascular, mas, como eu já disse, sempre que possível, lançar mão de métodos que identifiquem muito cedo danos em órgãos-alvo, porque quando esses danos são identificados, isso significa um tratamento com uma abordagem em uma intensidade maior, significa metas mais rigorosas na redução da pressão arterial. Só a título de curiosidade, vejam que eu posso lançar mão de métodos laboratoriais, que são biomarcadores cardíacos, como a troponina e o NT-proBNP, que, quando aumentados na vigência da hipertensão arterial, traduzem em aumento de risco cardiovascular. E essa é uma figura que está na diretriz europeia de hipertensão arterial, eu não vou entrar no detalhe dela, só chamando a atenção para um aspecto que eu vou considerar com vocês logo a seguir. O diagnóstico de hipertensão arterial começa quando eu tenho uma medida de pressão arterial no consultório maior ou igual a 140/90, ou quando eu tenho uma medida da pressão arterial na medida residencial ou na medida ambulatorial da pressão arterial acima dos valores de referência, no caso da medida ambulatorial da pressão arterial durante o dia de 135/85 e na medida residencial de 130/80. Mas vejam que a diretriz europeia traz uma informação importante. Acima de 120/70 milímetros de mercúrio, nós já temos aumento no risco cardiovascular. Acima de 120/70 milímetros de mercúrio, nós já devemos estar mais atentos ao acompanhamento desse paciente hipertenso. E devemos lançar mão de métodos que nos permitam identificar muito cedo quando essa pressão vai aumentando, se já há necessidade de intervenções. Isso tem muito a ver com o conceito de medicina de precisão ou de envelhecimento vascular, que cada vez está mais presente no dia a dia, nas discussões relacionadas à hipertensão arterial. Há, inclusive, na nossa diretriz brasileira de hipertensão arterial, um capítulo inteiro, que é o segundo capítulo, dedicado a esse debate do envelhecimento vascular no contexto da doença hipertensiva. E aqui, rapidamente, até porque não é o objeto principal da nossa conversa hoje, mas
dizer para vocês que o envelhecimento biológico ou envelhecimento vascular, ele é diferente do envelhecimento cronológico. Então, nós temos pessoas que, ao longo da vida, têm um envelhecimento biológico muito mais acelerado do que o seu envelhecimento cronológico. Isso hoje é passível de avaliação. Então, só para ilustrar o que eu estou dizendo, vejam que nessa linha em azul eu tenho o cenário ideal, que são indivíduos que têm um envelhecimento biológico que caminha em paralelo e é compatível com o envelhecimento cronológico. Então, a idade vascular desse indivíduo ela é compatível com a idade cronológica desse indivíduo. Mas, a depender de fatores genéticos, a depender de uma série de fatores que aceleram o nosso envelhecimento biológico, por exemplo, a hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias, tabagismo, sedentarismo, obesidade, sobrepeso, privação do sono, a depender da presença desses fatores, eu posso acelerar esse envelhecimento biológico, que é justamente o que acontece aqui nessa linha em vermelho, é o que nós chamamos de envelhecimento vascular acelerado. E quando eu identifico indivíduos que têm esse envelhecimento vascular acelerado, eu posso, ao intervir adequadamente, trazer esses indivíduos para um cenário desejado, que é justamente em direção a essa linha em azul. Ou, idealmente ainda, para a linha em verde, que são aqueles indivíduos que a gente consegue, inclusive, levar a idade biológica desacelerada em relação à idade cronológica. Eu só estou trazendo esses comentários para dizer para vocês que tudo isso hoje é passível de aplicação na nossa prática clínica. Existem vários métodos que são utilizados para esses fins, métodos, inclusive, alguns deles já utilizados na prática clínica. E tem vários artigos, esse é só um deles, que se dedicam a esse estudo do envelhecimento vascular, entendendo que antes da doença aterosclerótica, que é essa última figura aqui, que já é a via final da doença cardiovascular, quando eu tenho placas de aterosclerose levando a adoecimento das nossas artérias, quadros de isquemias nos diferentes órgãos do nosso organismo, principalmente cérebro, coração, mas o organismo como um todo. Mas antes desse processo de aterosclerose, existe um processo de arteriosclerose, que é justamente o adoecimento da artéria, em que há disfunção endotelial, diminuição da produção de óxido nítrico, existe um aumento da rigidez arterial, então uma diminuição da complacência, da elasticidade arterial, e essas alterações, como eu já disse, elas são passíveis de identificação por esses métodos de medicina de precisão. Então, esse é um comentário rápido e nós vamos avançar, mas só para estimular, e eu vou deixar esse artigo aqui para os que se interessarem, essa referência aqui embaixo, que traz uma revisão belíssima sobre medicina de precisão aplicada à doença hipertensiva e os diferentes métodos que podem ser utilizados para avaliação de dano vascular. Vejam que alguns deles nós já utilizamos com muita frequência no nosso dia a dia. Por exemplo, avaliação estrutural das nossas artérias. Eu posso avaliar, por exemplo, as coronárias através de métodos de ultrassom, de ressonância, né? Eu posso avaliar funcionalmente as nossas carótidas através de métodos de ultrassom também, mas eu posso avaliar a dinâmica das nossas artérias através de métodos funcionais, como a medida central da pressão arterial ou a dilatação fluxo mediada. Então, são métodos que vão, quando utilizados, identificando cada vez mais cedo o dano vascular no nosso paciente. Um outro comentário que eu gostaria de fazer com vocês diz respeito à hipertensão arterial e à saúde cerebral. Eu comentei que a hipertensão arterial é, muito provavelmente, o principal fator de risco, não somente para acidente vascular cerebral, mas também para declínio cognitivo. E hoje nós temos um grande problema de saúde no mundo. Vocês sabem que hoje, isso é um dado americano, mas ele se repete nos diversos países, e muito acontece aqui no nosso país também. Hoje já se sabe, para cada 7 indivíduos com mais de 65 anos, ou seja,
de cada 7 indivíduos idosos, na classificação usada nos Estados Unidos, que é acima de 65 anos, um deles já tem algum grau de declínio cognitivo. Então, vejam que nós estamos falando de 15%, cerca de 15% da população com algum grau de declínio cognitivo a partir dos 65 anos. Vocês também sabem que a teoria que leva ao declínio cognitivo mudou muito nos últimos anos. Inicialmente, acreditava-se que havia muito um componente vascular como causa de dano à saúde cerebral. Por volta ali dos anos 90, a doença de Alzheimer assumiu um papel muito importante nos estudos, nas discussões científicas, com a deposição de substâncias beta-amiloides, comprometendo a saúde neuronal. Mas, atualmente, o que se entende como o mais provável é que há uma conjunção de fatores relacionados a dano vascular com deposição de substância beta-amiloide, acelerando o dano à saúde cerebral. E, nesse contexto, a hipertensão arterial ganha um papel muito importante, porque o paciente hipertenso ele tem a sua capacidade de autorregulação cerebral comprometida e a barreira hematoencefálica no paciente hipertenso também é comprometida muito cedo. Existem autores que têm publicações e que se dedicam muito a esse estudo, mostrando que, inclusive, os conceitos de autorregulação cerebral precisam ser revistos, porque, muito provavelmente, eles estão errados, eles estão equivocados. Nós não temos uma capacidade de manter o fluxo sanguíneo cerebral para uma pressão arterial média que vai de 50 a 100 milímetros de mercúrio, como todos nós aprendemos na escola. Essa capacidade de autorregulação cerebral ela é perdida, ela é danificada no paciente hipertenso muito cedo, e muito cedo começa a haver dano vascular no paciente hipertenso no território cerebral também. Isso tem a ver com o comportamento da pressão arterial, mas tem a ver com variabilidade pressórica, que é algo que a gente não olha nos nossos pacientes. Para olhar a variabilidade pressórica, eu preciso novamente lançar mão dos métodos de MAPA e de MRPA. E o ano passado eu tive a oportunidade de publicar, junto com o meu orientador no pós-doutorado, uma análise sobre as evidências de que aqueles pacientes que têm maior variação na pressão arterial têm mais dano cerebral. É algo que nós precisamos começar a olhar com mais atenção. E para finalizar esse comentário, esse é um artigo também do nosso grupo, e agora, não sei se vocês sabem, mas é possível medir o comportamento da pressão intracraniana de forma não invasiva, e é algo que nós já fazemos de rotina na unidade de hipertensão, lá na Faculdade de Medicina, na Universidade Federal de Goiás, e vejam que em pacientes hipertensos, idosos, já com cerca de 20 anos de história de hipertensão arterial, nós encontramos uma prevalência de hipertensão intracraniana de 45%. Então, existe quase metade de pacientes com hipertensão arterial intracraniana após décadas de hipertensão arterial. Um outro comentário, e esse eu vou passar rápido, é que quando nós falamos de fatores de risco cardiovascular e para a hipertensão arterial, entendam que esse assunto é muito mais complexo. Muito mais recentemente, a ciência vem entendendo que fatores ambientais, a poluição, doenças infecciosas e alterações em âmbito mental, depressão, por exemplo, ou outros distúrbios relacionados à nossa saúde mental, interferem de forma significativa na nossa saúde cardiovascular. Interferem tanto, e eu chamo aqui a atenção de vocês, que vejam que, em relação à análise de fatores de risco para as doenças ateroscleróticas, vejam que a poluição do ar ela já se encontra hoje na quarta colocação, depois de hipertensão arterial, tabagismo e alimentação inadequada. Então, nós precisaremos entender melhor o papel desses novos fatores de risco em relação à hipertensão arterial e em relação à doença cardiovascular. Recentemente me perguntaram, mas o que isso tem a ver com hipertensão arterial? Existem trabalhos belíssimos que mostram que cidades que têm um maior número de partículas por milhão de poluentes
elevam em até 5 a 6 milímetros a pressão arterial a mais na população. Alterações mentais elevam a nossa pressão arterial. Doenças infecciosas promovendo inflamação elevam a nossa pressão arterial, aceleram o processo de aterosclerose. Então, muito provavelmente no futuro é assim que nós estaremos analisando os fatores de risco dos nossos pacientes hipertensos, além dos fatores de risco que nós estamos tradicionalmente habituados a avaliar, que são esses aqui em azul, mas inserindo esses novos fatores de risco na análise para estratificar e definir conduta, e vejam que para isso o assunto se torna cada vez mais complexo. Penúltimo comentário, em relação às metas, isso é o que está posto na nossa diretriz brasileira de hipertensão. Aqueles pacientes de risco baixo e moderado, a meta é uma pressão arterial abaixo de 140/90, e os pacientes de risco alto, abaixo de 130/80. Isso vem mudando. Eu não posso dizer como estará na próxima diretriz brasileira de hipertensão. Esse foi o capítulo que eu coordenei nessa diretriz, mas eu posso afirmar para vocês que ele será diferente. A recomendação de meta será mais intensa em relação a como nós devemos buscar manter a pressão arterial dos nossos hipertensos tratados. E por que dessa mudança, né? Porque nós sabemos que a partir de um aumento na pressão arterial, a partir de 115/75, esses dados são clássicos, são belíssimos, que mostram que a partir de 115/75 milímetros de mercúrio, à medida que a nossa pressão vai aumentando, existe aumento do risco cardiovascular. Por isso é que esse valor foi arredondado para 120/80. Por isso é que se considera como ideal ou ótima a pressão arterial abaixo de 120/80. Existem muitas dúvidas ainda em relação a essas metas, se as metas deveriam ser diferentes para pacientes com riscos diferentes, qual seria o melhor método para definir que o paciente está dentro da meta, se a gente deveria reduzir ainda mais a pressão arterial, além do que das metas que já estão sendo propostas, até quando reduzir a pressão arterial dos nossos pacientes, e também eu fico à disposição se vocês quiserem falar sobre isso, mas eu vou trazer aqui 2 estudos que gradativamente foram mudando a proposta dessas metas nas diretrizes pela sociedade científica. O primeiro deles foi esse estudo SPRINT, que avaliou indivíduos hipertensos, mas aqui foram excluídos hipertensos diabéticos e que tinham história de acidente vascular cerebral. E eles buscaram metas abaixo de 120 milímetros de mercúrio, comparadas às metas que nós usamos hoje, tradicionais, abaixo de 140 milímetros de mercúrio. E o que os autores encontraram foi que aqueles pacientes tratados para pressões mais baixas tiveram uma redução significativa e importante dos principais desfechos cardiovasculares, falando aqui de mortalidade cardiovascular e de morte por todas as causas. O ano passado, um outro estudo também muito robusto, publicado na The Lancet, avaliando agora hipertensos diabéticos e novamente testando as mesmas metas, encontrou igualmente uma redução significativa no risco cardiovascular naqueles indivíduos que foram tratados para uma pressão arterial sistólica abaixo de 120 milímetros de mercúrio. Uma outra dúvida é como é que nós devemos conduzir esse tratamento e buscar essas metas nos pacientes idosos, né? Porque no idoso, obviamente, muitas vezes, quando eu reduzo muito a pressão arterial, eu aumento o risco de hipotensão ou de quedas. Mas isso depende de que idoso eu estou falando. Então, hoje a recomendação é dividir o paciente idoso no paciente idoso frágil e no paciente idoso rígido. E para isso, nós temos que incorporar na nossa avaliação, no dia a dia, avaliação em relação à cognição e avaliação de fragilidade dos nossos pacientes. Porque é a partir daí que nós vamos definir metas. O paciente idoso, rígido, saudável, sem sinais de fragilidade, ele deve ter metas preconizadas iguais à dos pacientes adultos. Então, esse é um debate bastante interessante, foi amplamente discutido também na diretriz europeia de hipertensão arterial, mas o que a diretriz europeia propôs, um pouquinho diferente do que a gente tinha proposto em 2021, mas eu já disse para vocês que isso irá mudar na próxima diretriz brasileira, é que para todo paciente hipertenso,
nós devemos buscar metas de pressão arterial abaixo de 130 por 80. Último comentário em relação às estratégias. Para atingir metas mais rigorosas no controle da pressão arterial, nós precisamos de usar mais fármacos antihipertensivos. Então, isso já está publicado na nossa diretriz de 2021. Para a grande maioria dos pacientes hipertensos, nós já devemos iniciar o tratamento com 2 antihipertensivos. A única situação em que nós vamos usar a monoterapia é no pré-hipertenso de risco alto, onde existe indicação de tratar com medicamentos, ou no paciente hipertenso estágio 1 de risco baixo, ou nos pacientes idosos frágeis, ou no muito idoso, que é aquele paciente com 85 anos ou mais. Preferencialmente, utilizar drogas em um único comprimido, então, utilizar 2 ou mais antihipertensivos, mas em um único comprimido, que é o que nós chamamos de combinação fixa, porque um único comprimido, uma única tomada ao dia significa maior adesão ao tratamento. E aqui eu estou terminando só para dizer para vocês que existem algumas perguntas sendo avaliadas hoje. Uma delas é se nós já não deveríamos iniciar o tratamento, e eu não estou aqui dizendo que devemos, eu estou realmente dizendo que essa é uma pergunta ainda a ser respondida, se nós já não deveríamos iniciar o tratamento dos nossos pacientes hipertensos, em algumas situações, já com 3 fármacos em combinação em doses mais baixas, porque eu atuaria em mecanismos diferentes e com doses mais baixas eu teria uma menor chance de efeitos adversos relacionados ao uso dos medicamentos. E nós estamos conduzindo na unidade de hipertensão um grande ensaio clínico nacional, multicêntrico nacional, que se dedica justamente a responder a essa pergunta, onde nós já iniciamos o tratamento de pacientes hipertensos com 3 fármacos em combinação, mas aqui nós estamos falando de algo no âmbito da pesquisa clínica. Para finalizar, então, eu gostaria de deixar essas mensagens principais, de que as medidas da pressão arterial no consultório são muito importantes, mas nós precisamos medir a pressão arterial dos nossos pacientes no dia a dia, no domicílio, com métodos que nos permitem essas medidas, a MAPA e a MRPA. Nós precisamos identificar muito cedo a hipertensão arterial nos nossos pacientes, quanto mais cedo, melhor. Há que se ter uma atenção muito grande na estratificação de risco, tentando identificar o quanto antes lesões em órgãos-alvo, especialmente as lesões subclínicas, e isso pode ser feito através de biomarcadores. As metas para controle da pressão arterial devem ser mais baixas, como eu já disse, pelos motivos que eu disse, e as combinações de fármacos se fazem necessárias cada vez com mais frequência no tratamento dos nossos pacientes hipertensos. Vou encerrar por aqui. Como eu já disse, eu fico à disposição se houver alguma dúvida, algum comentário. Ok, professor Imar, parabéns pela bela apresentação. Tem algumas colocações. Eu participei de um evento chamado Medicina do Futuro. Os americanos fazem isso periodicamente, e a hipertensão arterial entra nesse contexto, a medicina do passado, do presente e também do futuro, né? Pela frequência e pelas repercussões todas que você apresentou. E eles colocam nesse congresso a hipertensão como fazendo parte do grupo dos metabolomas, né? E aí entra diabetes, hipertensão, obesidade, né? Cada vez mais crescente. E a hipertensão anda pareado com esse grupo, né? Faz parte desse grupo. E aí 2 questões importantes. Uma, eles demonstraram que a sobrevida humana sem metabolomas e controlados os eventos genéticos está preparado para viver 120 anos, DNA humano. E os portadores de metabolomas, aí a hipertensão entra nesse grupo, a taxa média de sobrevida no mundo é de 60 anos. Então, quem tem hipertensão arterial, diabetes, derivados, perde 60 anos de vida. Quem controla isso ganha mais 60 anos de vida. Você pensa assim também, não? Esse é um tema muito interessante, bastante discutido, né? A sobrevida do DNA humano na ausência de todos esses fatores de risco, ou na presença
dessa predisposição genética, mas adequadamente controlados, e certamente, fazendo isso, nós temos o potencial de prolongar em muito a vida humana, o que já vem acontecendo, né? A vida média, mesmo no Brasil, aumentou muito nas últimas décadas, apesar do aumento na prevalência de todos os fatores de risco, a hipertensão, diabetes, dislipidemia, mas a vida média ela aumentou e aumentou muito, primeiro pela redução das doenças infecciosas, que foi um desafio vencido lá atrás, e depois também, e muito, pela redução de muitas complicações cardiovasculares. Então, continua aumentando porque a população está envelhecendo e isso aumenta o risco, porque há um aumento no número absoluto de pessoas também no globo, né, de forma significativa, mas a boa notícia é que houveram avanços em relação à identificação, mas nós precisamos avançar muito ainda no diagnóstico, no tratamento e no controle de todas essas doenças crônico-degenerativas. Soimar, do ponto de vista de eventos promotores da hipertensão, especialmente hipertensão familiar, a parte alimentar, que envolve sal, gorduras, carboidratos, tem um valor maior ou menor do que a conotação genética, a hipertensão familiar genuína? Então, essa é uma belíssima pergunta, porque ontem, inclusive, no Dia Nacional de Combate à Hipertensão, nós fizemos uma ação em conjunto com a Associação Nipo Brasileira, aqui, Seção Goiás, né? E foi muito interessante, e lá estava a equipe da nutrição, lá da unidade de hipertensão, e assim, o fato é que nós nos alimentamos muito mal, né? Porque eu estava conversando com a nutricionista do grupo, e é muito difícil não alimentar mal no mundo moderno, porque o alimento industrializado, processado, ultraprocessado, ele sempre tem aditivos, ele sempre tem um teor muito alto de sal. Então, assim, alimentar bem significa, assim, de pronto, fugir dos alimentos industrializados. E fugir dos alimentos industrializados se torna muito difícil e cada vez mais difícil. Quanto a alimentação ruim pesa mais em relação ao fator genético, difícil responder, porque nós ainda temos muito a aprender em relação aos fatores genéticos. Mas eu vou tentar responder essa pergunta que o professor me faz com um aspecto que eu comento muito com os meus pacientes. Existem estudos belíssimos, e são clássicos em hipertensão arterial, realizados em populações aculturadas. Populações que ainda hoje se mantêm 100% distante de toda a modernização que nós assistimos e presenciamos no mundo nas últimas décadas. Então, não existe consumo de sal na alimentação. Os alimentos são todos alimentos extraídos da natureza, caça, pesca e a agricultura ali de subsistência. Não existe esse estresse do dia a dia, não existe internet, não existe WhatsApp, não existe boleto para pagar. Essas pessoas não desenvolvem hipertensão arterial. Então, assim, não existe hipertensão arterial nessas pessoas que estão distantes dessa modernização. As pessoas envelhecem e a pressão arterial se mantém em torno de 110/70, mesmo envelhecendo. No mundo moderno, e esse é um trabalho belíssimo de Framingham, que mostra que a chance de uma pessoa ter hipertensão arterial até o final da vida dela é de 90%, porque à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa pressão vai aumentando. Então, existe uma ideia equivocada que é normal que a pressão aumente à medida que a gente envelhece. Não, não é normal. Mas uma vez expostos a todos esses fatores de risco, a esse expossoma, né? A todos esses fatores de risco, inclusive agora poluição, estresse mental, inflamações e assim por diante, os nossos vasos envelhecem e vão levando a um aumento na pressão arterial. Então, o fator de risco, seguramente, os fatores ambientais, eles seguramente têm um peso muito grande
na vida moderna de todos nós. Perfeito. Pessoal, alguém deseja fazer alguma pergunta? Maurício, alguém tem alguma pergunta aí no chat? Né? Tem algumas aqui sobre como é que seriam as implicações atuais com o uso da inteligência artificial generativa na educação da saúde para pacientes hipertensos no Brasil. E como é que isso está sendo comparado com o exterior, nas iniciativas globais. Esse é um tema muito interessante e muito atual e necessário, né? O ano passado, durante o Congresso Brasileiro de Cardiologia, a conferência de abertura do Congresso foi sobre inteligência artificial na cardiologia. É impressionante aonde nós já avançamos e a velocidade desse avanço. Vou citar alguns exemplos. Existem hoje métodos de medida da pressão arterial ainda não validados, mas muito perto disso. Nós mesmos estamos trabalhando num projeto com uma universidade americana para fazer a medida da pressão arterial por imagem, por câmera de celular. Então, assim, muito em breve, todas as pessoas que tiverem um celular vão poder conhecer o valor da sua pressão arterial várias vezes durante o dia, entender melhor o comportamento da pressão arterial, né? Existem métodos, como eu já disse, que agora medem a pressão arterial intracraniana, e esse modelo tem muito de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela é muito bem-vinda e necessária, porque ela traz algumas avaliações que nós, humanos, nós médicos, não conseguimos enxergar com tanto nível de detalhamento no dia a dia, né? Por outro lado, ela traz um enorme desafio, que é o bom uso da inteligência artificial, porque existe um outro problema que se chama o uso inadequado ou o mau uso da inteligência artificial. Então, por exemplo, um exemplo simples, mas que se eu tenho um artigo científico para ler, mas eu não leio o artigo científico, eu jogo ele numa plataforma de inteligência artificial e leio o resumo. Eu provavelmente perdi muita informação e a inteligência artificial é que vai trabalhar essa informação para mim. Eu tenho muito medo de que haja, com o uso da inteligência artificial, uma acomodação de todos nós, não somente nós médicos, mas de todos nós, em relação ao uso da nossa inteligência. Então, desde que esse cuidado seja respeitado, né, que a gente possa caminhar lado a lado, avançando juntos e não nos acomodando, eu entendo que é bastante interessante. Com relação à sua segunda ponto da pergunta, em relação a como nós estamos e comparado ao mundo lá fora, o Brasil avançou muito no âmbito da pesquisa, mas nós temos muita dificuldade com relação à pesquisa no Brasil, comparado a países que investem muito mais do que nós, né? E, obviamente, se há dificuldade, isso muitas vezes nos coloca em posições de um ou dois ou três degraus abaixo do que outros países que investem muito em pesquisa. Não é uma coincidência, né, que os países mais desenvolvidos são justamente aqueles que mais investem em pesquisa. Ótimo, professor. Me passado uma pergunta, deixa eu só aqui novamente, sobre os dispositivos wearables, aquele dispositivo que fica de monitoramento contínuo da pressão arterial, e como que isso vem sendo utilizado no SUS, aqui em populações de baixa renda no Brasil. Isso é viável? Isso ainda é uma tecnologia que está sendo utilizada? Ainda não, porque ainda não é validado. Tá? Então, esses dispositivos vestíveis, né, que nos dão um valor da pressão arterial, eu citei um exemplo, imagem de conjuntiva, mas nenhum desses métodos está validado. Nenhum desses métodos ainda está autorizado, está aprovado
para diagnóstico, para definição de metas, porque eles ainda não têm a acurácia necessária. Eu tenho certeza que eles terão, porque, como eu já disse, isso passa por um avanço que vem acontecendo muito rapidamente. Quando eles tiverem essa validação, eles são muito bem-vindos, né? Eles são muito bem-vindos porque será a possibilidade de ter mais pessoas com conhecimento em relação ao comportamento da sua pressão e fazendo isso de uma forma mais prática, mais fácil do que ter que ter um aparelho de medida da pressão. Mas hoje, a medida da pressão arterial com aparelhos de boa qualidade, validados, respeitando a técnica adequada, seja a medida no consultório, seja as medidas domiciliares, é o caminho que todos nós temos que seguir para diagnosticar e tratar os nossos pacientes. Ótimo, ótimo. Essa aqui a pessoa me apertou aqui, hein? Vamos lá. Os avanços na identificação de biomarcadores, como a proteína SFLT-1, podem ser aplicados para predizer complicações hipertensivas em populações brasileiras, considerando limitações de custo. Eu também apertou também, viu, Maurício? Eu não tenho nem ideia que proteína é essa. Essa é a proteína, se eu não estou me enganado, é tirosina quinase. Então, veja bem, o uso de biomarcadores aumentou muito. Ele hoje está nas diretrizes de hipertensão arterial, mas os biomarcadores que são hoje recomendados e que estão já com evidência científica para emprego na prática clínica, são os laboratoriais, troponina, o NT-proBNP, né? A rigidez arterial, que é um biomarcador através da medida não invasiva, mas de parâmetros centrais, como velocidade de onda de pulso, Augmentation Index e assim por diante, a avaliação de onda de comportamento da pressão intracraniana, a função endotelial através de um método chamado dilatação fluxo-mediada, que avalia a saúde do endotélio e a sua capacidade de produção de óxido nítrico. Isso é o que está validado e que está publicado nas diretrizes e podendo ser utilizado quando disponíveis. Tá? Mas eu vou dar um passo atrás. É muito importante que a gente saiba, e eu vou estudar essa proteína, tá? Como eu disse, eu não conheço, mas é muito importante que a gente saiba de tudo que está acontecendo, da vanguarda, mas principalmente que a gente faça o bom uso do que já deveria estar sendo feito. O que eu estou querendo dizer? Coisas básicas não acontecem. Então, medir a pressão arterial em toda consulta médica, isso não acontece, né? É a chance que a gente tem de diagnosticar a doença. E isso vale para qualquer consulta médica de qualquer especialidade. Quando eu peço os exames laboratoriais básicos, né, no Sistema Único de Saúde, o básico é hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, ácido úrico, perfil lipídico, glicose, hemoglobina glicada e urina tipo 1. Essa é a cesta básica de exames laboratoriais recomendados para avaliação do paciente hipertenso. Tá? Mas, assim, eu posso calcular a taxa de filtração glomerular de todos os meus pacientes com essas informações. Nós não calculamos. Porque todos nós sabemos que com a taxa de filtração glomerular eu tenho um olhar muito mais preciso em relação ao dano renal. Mais adiante, antes dos biomarcadores, dosar a excreção urinária de albumina, né? Pelo menos no paciente hipertenso diabético, nós não fazemos isso, né? Mapa e MRPA, que é a medida da pressão arterial no domicílio do paciente. Então, entender o comportamento da pressão fora do dia a dia, na medida de consultório, definir os fenótipos, se eu estou diante de um hipertenso do avental branco, hipertenso mascarado. Então, assim, um apelo a todos aqui que nos assistem, que se atualizem cientificamente, é muito importante. Nós temos que estar a par do avançar da ciência. Achei muito legal que essa pergunta tenha vindo e que eu não saiba dessa proteína, porque um outro comentário que eu sempre gosto de fazer, assim, a ciência avança tão rapidamente que a gente precisa reconhecer e ter a humildade para saber que a gente precisa continuar estudando sempre, que é o que eu vou fazer para saber. Mas a resposta em relação à pergunta que ele faz, ela não está recomendada hoje para uso como biomarcador na avaliação do paciente hipertenso.
E o que está recomendado são esses comentários que eu falei, e o apelo que eu deixo é que a gente use o que já deveria estar sendo usado, e ainda, infelizmente, muitas vezes não o é no dia a dia de avaliação do paciente hipertenso. Ótimo, professor. Bem, são essas as perguntas que eu tenho por aqui. Se o senhor quiser dar a palavra final, até porque nós vamos dar nossa hora, fique à vontade. Professor Imar, antes que você Pois não, feche, professor. antes que você encerre a atividade, já são quase 11h30, nós temos uma Argentina na tela aí. Vamos abrir, então, para uma pergunta internacional, né? Se ela quiser se apresentar e fazer uma pergunta ao professor Imar. Não sei se ela ainda está por aí, vi um recado ali ainda há pouco no chat. Que é Evangelina? Angelina, temos também a Verônica, Laura, pessoal todo da Argentina, Maria Gabriela e Alejandra. Muito bom, muito bom ver a presença da Latinoamérica aqui conosco, né? Eu tenho grandes amigos na Argentina. Meu pós-doutorado foi na Espanha, então o portunhol é uma língua que me fascina. O espanhol mais ainda, mas eu ainda não atingi a excelência para atrever dizer que eu sei falar espanhol. Mas se vocês quiserem trazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem inteiramente à disposição. O ano passado foi publicada a diretriz latino-americana de hipertensão arterial. Eu sou um dos autores dessa diretriz latino-americana, que está muito alinhada com o que foi dito aqui hoje em relação a esses avanços em relação à hipertensão arterial. Bom, se não temos, já estamos realmente com uma hora de... Passou rápido, uma hora de palestra. Vem uma pergunta aí. Nós estamos dizendo que foi um prazer participar com o professor Imar aí no chat. Professor Imar, então, obrigado pela sua presença. Foi excelente essa sua apresentação. Um aprendizado sempre permanente a todos nós. E a palavra é sua, podemos fazer as suas considerações finais e assim encerramos a nossa live de hoje. Forte abraço. Muito bom. Então, eu vou rapidamente, mais uma vez, agradecer a oportunidade que me foi dada aqui pela Associação Médica do nosso estado de Goiás, especialmente o convite feito pelo professor Valdemar, como eu já disse. Agradecer muito a presença de todos vocês e especialmente a oportunidade de falar dessa doença, como eu já disse, a principal causadora de morte no mundo e seguramente um grande desafio para todos nós médicos em relação ao diagnóstico, ao tratamento e ao controle dos nossos pacientes. Espero que, de alguma forma, essas informações, essas mensagens sejam de utilidade no dia a dia de todos vocês, para que nós possamos seguir com certeza com um dos maiores objetivos, exercendo uma medicina de altíssima qualidade no cuidado com a saúde dos nossos pacientes. Muito obrigado. Maravilha. Um bom dia, um forte abraço a todos. Forte abraço, Firmar. Até mais. Obrigado. Tchau, um abraço a Até a todos. próxima. Bom domingo. Bom domingo.